Estamos de volta no programa Políticas, aqui pela TV Nova Nordeste, conversando hoje sobre o terrível mal da burocracia e esse mal que faz ao país. Conversando aqui com a gente, o consultor empresarial Jadir Rocha. Jadir Rocha está dando um depoimento muito interessante, já que ele lida diretamente com o empresariado sobre a forma como a burocracia entranhada na legislação nacional impede que o país se mova mais rápido, que os negócios sejam feitos mais rapidamente, que se abra mais empresas em todo o país. Se a gente pudesse fazer um ranking de normas desnecessárias, por exemplo, o ministro Hélio Beltrão, até onde eu me lembro, acabou com o reconhecimento de firma, ainda nos anos 80. Esse reconhecimento de firma voltou a ser uma exigência em vários contratos, em vários documentos. Mas você teria uma ideia precisa do que é preciso acabar? Fazer um ranking de medidas e normas que podem acabar e a economia vai funcionar muito bem. Veja, nós já temos exemplos aí no mundo. Né? A Europa, por exemplo, abre uma empresa em um dia. Né? Você tem toda a documentação em um único dia. Você faz tudo eletronicamente e você já recebe todo o processo já com registro, tudo em um único dia. No Brasil, nós temos exemplos. Esses expressos de cidadãos que você encontra ao longo do país. Se você conseguir concentrar em um único ambiente tudo que é necessário para a abertura de uma empresa, mas, obviamente, no intuito em que você possa juntar os órgãos municipais, estaduais e os órgãos federais nesse único ambiente, nesse intuito, você consegue fazer com que haja uma agilidade muito maior. O que se percebe que nós temos o quê? Exemplo, 300 tipos de impostos e taxas diferentes. Temos mais de 90 tipos de declarações que a empresa tem que fazer. Né? Isso já no momento da abertura da empresa, você já começa esse momento. Né? O país vive um dilema, temos um Simples Nacional, um sistema tributário extremamente complexo, aonde poderíamos ter um IVA, né, que é um imposto único, que também já facilitaria muita coisa. Mas como o comentário, né, essa burocracia ela prejudica o país e colabora com a corrupção. Na hora que você consegue centralizar essas informações, reduzir o número de obrigações, isso sem tirar a qualidade dessa abertura da empresa, ou seja, se uma empresa está sendo aberta e tem as exigências de órgãos ambientais e tudo mais, mas é possível você fazer todo esse processo em um único ambiente. Qual é a dificuldade para que isso ocorra? Exato, e a burocracia parte do pressuposto em que você vai cometer uma fraude. Então, você tem que reconhecer firma, saber que você é você mesmo, não é? E que existem outras exigências que cercam você de tal forma, peraí, por que não abre e depois, se for cometida alguma fraude, que seja punido, que seja preso, que seja multado? O Brasil ele parte do princípio que você é culpado até que se prove o contrário. Na medida em que você tem que provar que você é você mesmo, você vai para um cartório, você, pessoa física, diretamente vai para um cartório. Chega lá, você assina um documento na presença de para você dizer que você é você mesmo. Isso já começa daí, é um dia que você perde, são horas que você perde. Se você calcular o custo-hora da burocracia, nós vamos chegar a valores anuais de 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais. Porque quando você fala que quase 2.000 horas, não é que uma empresa perca 80 dias do seu trabalho só na burocracia, mas é contabilizado
em todas as dificuldades do dia a dia, os minutos são juntados às horas e de repente pode chegar a esse percentual. Eu diria que não, ele chega a esse percentual, de fato. Trabalha-se, na hora que uma empresa contrata funcionários apenas para atender o governo, porque uma coisa, qual é a principal função da contabilidade? A função da contabilidade, ela é uma função gerencial, é uma função de gerar informação para se tomar decisões. Isso é a principal função da contabilidade. No Brasil, a principal função da contabilidade é atender o governo. Quer dizer, destrinchar toda aquela legislação tributária. Você colocar especialistas tributários, contadores, para atender a legislação fiscal. Quando, na realidade, você tem que ter profissionais gabaritados para atender a necessidade do empresário em tomar decisões. Por isso que a contabilidade aqui no Brasil ela é pouquíssimo divulgada do ponto de vista de gestão, que de fato é a nossa função. É ajudar na gestão da empresa. E não apenas na visão tributária do negócio, né? A visão tributária é importante, é necessária, mas ela toma, digamos o seguinte, se você colocar um parâmetro de 100% entre gestão e atender às obrigações do fisco, pode colocar tranquilamente aí que é 70-30. Né? 70% nós estamos para atender às obrigações do Estado e 30% para poder dar algum alento a nível de informação para os empresários. Isso não existe. Por onde você anda, existem propostas do meio empresarial, de grupos de empresários organizados, de combater diretamente essa legislação, pressionar o Congresso para que ela seja aliviada, seja mudada de alguma forma? Isso na realidade, a reforma tributária. Que é outro mito, né? Eu, como entrevistador de TV, há uns 5 ou 6 anos, vem se falando nisso, todo ano entrevisto alguém sobre a reforma tributária e nada acontece. Exato. A reforma tributária seria, na realidade, o grande caminho para essa desburocratização, porque por ela passa também a parte de regularização da empresa. Então, na hora que você tem uma reforma tributária que temos aí mais ou menos décadas emperrada dentro do Congresso Nacional, você percebe a grande dificuldade que o empresariado sofre. Então, temos diversas situações aí que podemos tratar. Existe, sim, uma campanha de todos os grupos de empresários em prol dessa desburocratização. Mas é necessário que haja uma vontade política. Exato. Essa própria organização Endeavor já tem a sua campanha, Burocracia para Tudo. Né? Tem um site chamado burocraciaparatudo.com.br e é um movimento pela desburocratização e para conseguir colocar o assunto em pauta do poder público. Né? Realmente essa questão é sempre trazida pelo poder público, né? Quando há dificuldade de caixa, aumenta algum imposto, cria uma taxa, uma contribuição. No Brasil, resolve-se, ao invés de resolver as coisas com a redução de gastos, do gasto público, resolve com a criação de impostos. Isso só piora a economia, de uma maneira geral. Por exemplo, o presidente Trump, nos Estados Unidos, recentemente fez uma medida que reduziu os impostos e isso deu uma alavancagem na área de empregos, né? No giro de capital. Né? A contrapartida. O Brasil ele tem uma carga tributária, uma das cargas tributárias mais altas do mundo e muito mal direcionado. Né? Muito mal direcionado. O nosso saudoso Josué Mussalem, em uma entrevista que eu presenciei, ele comentou nessa entrevista e questionou: você sabe qual é o maior sonegador do Brasil?
todo mundo empolvoroso. Quem é o maior sonegador? Quem é essa pessoa, né? É o governo. É o maior sonegador do país. Né? Você tem saúde? Não. Você tem educação? Não. Você tem segurança pública? Não. Infraestrutura, né? Infraestrutura, corrupção, muita. Então, o próprio Estado, ele é o maior sonegador do país. E sonega diretamente para a população. Na maioria das vezes, a população carente é que é a mais atingida. Né? E eu diria o seguinte, na hora que você tem um processo que você gasta, os empresas gastam o que é 60 bilhões de reais, se isso fosse transformado em emprego. Ou investimento. Né? Ou investimento. E isso, para abrir a empresa, para fechar a empresa, é outro calvário. Né? É pior, é muito pior. E aí, quem fecha geralmente não tem mais ânimo de continuar o negócio, não tem mais recursos financeiros para continuar o negócio, está numa forma muito precária para ter qualquer custo a mais para fechar a empresa e é complicado. Conta para a gente como é fechar uma empresa. É um longo caminho. Né? Primeiro, só o fato de você decidir fechar a empresa, você já fica preocupado. Mas esse caminho inverso, que seria deveria ser muito mais simples, né? O caminho é você ter que dar baixa numa junta comercial, ter que dar baixa numa Receita Federal, ter que dar baixa numa prefeitura, ter que dar baixa numa fazenda estadual. Só que cada etapa desse processo geram-se meses e às vezes anos, porque isso pode requerer algum tipo de fiscalização, alguma pendência que precisa ser resolvida e essas pendências muitas vezes não conseguimos porque o próprio Estado não dá condição para isso, né? Apesar de tanta tecnologia. O que gera, segundo os dados numéricos, um grande número de empresas abandonadas. Né? A pessoa não vai fechar legalmente, deixa para lá. Empresas que a gente chama de inativas ou dormentes. É mais fácil você deixar a empresa parada, dormente e inativa, do que você tentar fechar. Deixar ela parada gera um custo para o país, porque você está lá com um CNPJ ativo, né? com um contrato social ativo, e, obviamente, você está ali dentro dos controles do governo. Né? Na hora que você tem uma facilidade desse fechamento, dessa baixa de empresa, que já houve uma evolução, mas mesmo com a evolução que houve, que é você ter a possibilidade de baixar na junta comercial, mas você baixa na junta comercial e tem os outros órgãos. E muitas vezes, quando você chega nos outros órgãos, tem alguma situação que você precisa resolver, não, tem que reativar o contrato social para poder resolver aquilo. Exato. Então, é um antagonismo, né? Como sugestões de reativação completamente extemporâneas, né? Porque quem está ali está querendo exatamente o fim da empresa. Exato. Exato. Vamos torcer para que essa burocracia seja reduzida e deixe o cidadão contribuinte mais leve, consiga fazer seu negócio, consiga montar seu negócio, sua empresa. Agradecemos aqui a presença do consultor empresarial Jadir Rocha. Conversamos sobre o temível monstro da burocracia na vida econômica nacional. De arrepiar, por favor, durmam tranquilo, mas é arrepiante esse monstro. Jadir, muito obrigado pela sua presença e ao telespectador. Até o próximo programa. Espero um tema mais leve. Até mais.